Boa noite, amigos. Todos sois bem-vindos mais uma vez ao nosso encontro, a nossa série Esperança para o Mundo em Crise. E sabe que eu fico com saudade e com vontade que a quinta-feira chegue logo, viu? Primeiro para ver vocês, depois que o final de semana se aproxima, né? Mas que bom estarmos juntos. Chegamos ao 4º capítulo do livro de Daniel e vamos hoje extrair lindas lições da história que hoje vamos estudar. Você é muito bem-vindo, você que está acompanhando todas as quintas-feiras, a você que está vindo hoje pela primeira vez. Deixa eu até saber aqui, quem está vindo hoje pela primeira vez na programação? Nossa, quanta gente, que legal. Sejam todos bem-vindos, falei com alguns amigos aqui hoje já. Sejam todos bem-vindos, eu espero que vocês coloquem na agenda aí, todas as quintas, a gente vai estar aqui para estudarmos o livro de Daniel. E a partir de semana que vem, nós entramos numa série já que vamos começar a avançar para as profecias, porque o livro de Daniel é um livro histórico-profético. Até aqui temos visto histórias, vamos começar a entrar na parte profética, e sem dúvida grandes revelações chegará para mim e para você. Um abraço carinhoso para aqueles que nos assistem também, aqui no canal da Igreja Central de Florianópolis, também no meu canal no YouTube. Sejam todos bem-vindos, onde quer que você esteja, que a palavra do Senhor alcance o seu coração nessa noite. Antes de começarmos a estudar a Bíblia, a gente sempre faz o quê? Ora, e eu queria convidar você a fechar os seus olhos e a mais uma vez orar comigo. Vamos orar? Pai Santo, estamos reunidos na Tua casa para estudarmos a Tua palavra. Todas as vezes que abrimos esse livro, nós temos a certeza que o céu fala conosco. Queremos ouvir Tua voz mais uma vez em som claro e audível. Queremos entender a Tua vontade para a nossa vida. Queremos entender os Teus planos. Por isso nos abençoa. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Quem aqui na sua infância alimentava e gostava de ter heróis? Quantos heróis? No capítulo 4 vamos começar a entender a história de um homem que se sentia um verdadeiro herói. Estão rindo de quê? Do Ultra Seven? Ultra Seven, né? Quem se lembra do Ultra Seven aqui? E do Spectroman? A geração de hoje não sabe o que é isso, né? Pois eu me lembro muito bem desses heróis aí, daquela década de 70, 80, que lutavam contra aqueles terríveis inimigos, aqueles dinossauros, aqueles monstros. E a gente vê aquilo hoje e fica pensando, como é que eu acreditava nisso, né? A gente nem dormia à noite com medo dos dinossauros lá e dos bichos. E esse aqui você se lembra, né? Quem aqui já sonhou voando um dia, estar voando um dia? Eu já sonhei. E a gente acorda, mas estava tão bom voar. E aí você descobre que você não tem asas, né? Mas olha, esses personagens todos criaram na mente de nós e das crianças hoje, no imaginário infantil, a visão de ser também um super-herói, um super-homem, uma mulher maravilha. E a sociedade, afetada por isso, começou a sentir-se dona de seu destino. Até que um dia, num acidente hípico, o super-homem tornou-se paraplégico. E o mundo assistiu deslumbrado o dia que jornais trouxeram que o super-homem morreu aos 52 anos de idade. Os super-heróis morrem. Eles não são eternos, como parecia. Mas a despeito da morte deles, houve e há ainda hoje uma valorização do espírito independente. Ou seja, nós temos nas mãos o nosso próprio destino. Nós podemos tudo, não dependemos de ninguém. Esse é um conceito que muitos ainda carregam. Como dizia o poeta inglês Ernest Henley, eu sou dono e senhor do meu destino, eu sou o comandante de minha alma. Será mesmo? Será que somos comandantes de nossa alma?
O capítulo 4 de Daniel, acredita-se que ele tenha sido escrito pelo próprio Nabucodonosor. Então, ele lista como um dos autores, um dos escritores da Bíblia, ao lado de Moisés, Pedro, Paulo. Nabucodonosor escreveu em Daniel 4 a última história, a última experiência que ele passou. No capítulo 1, nós vimos que esse rei, o homem mais poderoso da terra, foi influenciado pelo testemunho de Daniel e seus 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias. Quando eles, através de um estilo simples de vida, de uma alimentação natural, demonstraram ser 10 vezes mais sábios que os sábios da Babilônia. Isso impressionou o coração de Nabucodonosor. Ele até chegou a declarar de que o Deus de Daniel deveria ser adorado e reverenciado. Mas passaram-se 3 anos e ele teve um sonho. Lembra da estátua? A cabeça era de quê? Ouro. E o peito e os braços? Prata. E o quadril? E as pernas? Ferro. Bons alunos. E os pés? Barro e ferro. Cada metal representava o quê? Um reino, um império. E a cabeça de ouro? Babilônia. Ninguém pôde interpretar o sonho. Daniel pôde. Daniel não puxou a glória para ele. Daniel disse para o rei: olha, rei, o mistério que o senhor exige não há sábio, encantador, astrólogo ou caldeu, mas há quem? Um Deus no céu que revela mistérios. E ele fez saber ao rei o que há de acontecer nos últimos dias. Então cada metal representaria o império e a cabeça de ouro representava a Babilônia. Ele mais uma vez louvou ao Deus do céu. Mas passaram-se 9 anos, ele esqueceu. Esqueceu que o seu reino seria temporal. E ele construiu uma estátua, uma imagem de que metal? Ouro. Aonde? Na planície de Dura. E convidou todos para fazerem o quê? Adorarem a imagem. Todos se prostraram ao som dos instrumentos, com exceção de 3 jovens, Ananias, Misael e Azarias. Esses 3 foram parar aonde? Na fornalha. E quando Nabucodonosor olhou, ele viu quantos? 4. Quem é que estava com eles lá? O próprio Cristo. Isso impressionou o coração do rei. E ele declarou: de fato, o Deus desses jovens é o Deus verdadeiro. Ele baixou um decreto que todos adorem o Deus de Daniel e seus amigos. Mas passaram-se 26 anos e o rei teve um segundo sonho. Agora chegamos ao capítulo 4. Nesse segundo sonho, nós vamos ver um episódio interessante. O rei escreve e a história se repete. Ele disse assim: eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Tive um sonho que me espantou. E quando estava no meu leito, os pensamentos e as visões da minha cabeça me turbaram. Por isso expedi um decreto, pelo qual fossem introduzidos à minha presença, quem? Todos os sábios da Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Diferente do capítulo 2, o rei se lembrava do que havia sonhado. No capítulo 2 ele não se lembrou da estátua, agora ele se lembrava. E ele agora convida os sábios da corte para dar a ele a interpretação que ele não entendia, ele queria saber. E então foram chamados os sábios. Aqui estão eles, né? Os magos, encantadores, caldeus, feiticeiros, mas mais uma vez eles se provaram incompetentes e eles não puderam interpretar o sonho que o rei havia tido. Eles não sabiam o significado. Então há um pedido real. O rei manda chamar Daniel, porque Daniel era diferente, e ele vai declarar o seguinte: diz a interpretação, ó Beltesazar, nome de Daniel, né? Babilônico. Porquanto todos os sábios do meu reino não me puderam fazer saber a interpretação, mas tu podes, pois em ti há o quê?
o espírito dos deuses santos. Esta era a visão de Nabucodonosor. Daniel, você tem um espírito diferente. O espírito dos deuses santos habita com você. Qual era o espírito que habitava com Daniel de fato? O Espírito Santo. Ele dava os dons para Daniel. Foi ele quem concedeu a Daniel o dom de conhecer as visões e os sonhos. O rei então contou para Daniel o que ele havia visto em sonho. O que o rei havia sonhado? Ele viu uma árvore, enorme árvore, um tronco grosso, uma folhagem robusta, e no sonho as aves pousavam nos galhos desta árvore, se alimentavam dela. Os animais encontravam sombra, descanso debaixo da árvore. Todos os habitantes da terra eram alimentados por esta árvore. Daniel ouviu atentamente o que o rei havia dito, e aí diz, ele esteve atônito por algum tempo. Por quê? Porque no sonho, o rei contou que esta grande árvore foi cortada por ordem do céu. Uma voz veio do céu e disse: cortai a árvore, lançai-a fora, mas deixe apenas a cepa, o tronco, amarrado com cadeias de bronze e ferro, até que se passem 7 tempos. O rei não entendeu nada. Daniel ficou atônito. Por quê? Porque o sonho tinha a ver com o futuro de Nabucodonosor. E Daniel, que era amigo do rei, estava agora preocupado em como transmitir a mensagem para o rei. E então ele começa: a árvore que viste, que cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até o céu, és tu, ó rei, que cresceste e vieste a ser forte, a tua grandeza cresceu e chega até o céu, e o teu domínio até as extremidades da terra. Esta árvore é um símbolo do teu império, Babilônia. E o rei entendeu. Até aqui tudo estava bem. Quanto ao que viste, um vigilante, um santo que descia do céu e que dizia: cortai a árvore, destruí-a, mas a cepa com as raízes deixai na terra. Na erva do campo seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que se passem sobre ela 7 tempos. O que é tempo na Bíblia e na profecia? Anos. Em Daniel, capítulo 11, verso 13, Daniel escreveu: ao cabo de tempos, isto é, de anos, ou seja, tempos significam anos. 7 tempos, 7 anos. Então Daniel disse para o rei que esta árvore representava, e o fato dessa árvore ter sido cortada, significaria que Nabucodonosor seria cortado do trono, seria expulso dentre os homens, e habitaria com os animais do campo. Ele disse que ele seria expulso e a morada seria com os animais do campo, que ele comeria ervas como aos bois, que ele seria molhado do orvalho do céu, até que reconheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. Então você terá 7 anos para reconhecer que é o Altíssimo quem domina e não você. Interessante que Daniel relembra ao rei que assim como a cepa da árvore deveria ser guardada, o reino dele voltaria. Ele voltaria a sentar no trono. E ele dá um conselho a Nabucodonosor. Que conselho disse Daniel? Rei, põe termo pela justiça em teus pecados e em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Quer um conselho? Põe termo às injustiças, aos pecados, cuide do próximo, cuide dos pobres.
Quem sabe Deus não dê a você um tempo maior. Parece-nos que Nabucodonosor atendeu a esse conselho de Daniel, pelo menos por 1 ano. E depois Nabucodonosor relata, ele continua a história, dizendo que quando se passaram 12 meses, ao cabo de 12 meses, ele estava passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia. Então Nabucodonosor falou e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a minha glória, da minha majestade? E aí você percebe pelos pronomes usados pelo rei que o orgulho dominava seu coração e ele precisava aprender uma lição. Nabucodonosor tinha do que se orgulhar? Tinha. Alguns anos atrás, houve uma votação por uma agência internacional onde se escolheu as 7 maravilhas do mundo moderno. E talvez você tenha participado dessa votação. Eu, pelo menos, votei no Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, e ele foi eleito uma das 7 maravilhas do mundo moderno, como também as muralhas da China, o Taj Mahal na Índia, o Coliseu Romano, lá em Roma, na Itália. Mas você sabe que essa foi uma versão das 7 maravilhas do mundo moderno por causa das 7 maravilhas do mundo antigo. E quando estudamos história, descobrimos de que estas são as 7 maravilhas do mundo antigo. O mausoléu de Halicarnasso, a estátua de Zeus, o colosso de Rhodes, o farol de Alexandria, a grande pirâmide de Gizé, no Egito, o templo de Artemis e os jardins suspensos da Babilônia. E Nabucodonosor foi ele quem construiu os jardins suspensos da Babilônia. Heródoto, nos seus 2 volumes, no 4º século antes de Cristo, escreve que Nabucodonosor trouxe árvores altaneiras de várias regiões da terra para embelezar seu jardim, flores de variadas matizes, um sistema avançado de irrigação que tirava a água do rio Eufrates e levava para o alto dos jardins de Babilônia. Era uma obra extraordinária da arquitetura. Por isso, o jardim suspenso da Babilônia entrou para a história como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E um dia, passeando por aí, Nabucodonosor, sabendo do sonho da árvore, que em qualquer momento ela seria cortada, ele se esqueceu da previsão do profeta, e ele vai dizer, no alto do seu orgulho: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a minha glória? E o que aconteceu? No mesmo instante que ele falava isso, cumpriu-se a palavra sobre Nabucodonosor, ele foi expulso de entre os homens e ele passou a habitar com os animais do campo. Aqui está uma pintura de William Blake. A Bíblia diz que ele foi molhado do orvalho do céu, alimentava-se como os bois e viveu como um animal durante 7 anos. Alguns especialistas falam em zoantropia, outros falam da doença da licantropia, boantropia. Todas elas falam de um comportamento que o ser humano assume como sendo ele um animal. E ele viveu como um animal durante 7 anos. E possivelmente Daniel tenha sido administrador de toda a Babilônia nesse período. E aqui surge um fato curioso: o rei é tirado do trono, mas não surge nesses 7 anos nenhum impostor. Ninguém tentando sentar no trono do rei. E por que não? Porque certamente eles pensaram: se esse Deus pode pegar o homem mais poderoso da terra e fazê-lo pastar como um animal, imagine o que ele não fará com quem tentar sentar no trono dele. Porque daqui a 7 anos ele volta. E por 7 anos Nabucodonosor viveu nessas condições, até que aconteceu o retorno dele.
Terminados 7 anos, ele escreveu: eu levantei os olhos ao céu e tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno e cujo reino é de geração em geração. Olha o coração do rei, havia mudado. Ele reconheceu que havia um Deus que governava acima dos homens. Ele agora passou a servir a esse Deus. Ele continua: tão logo me tornou a vir o entendimento, para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade, o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros, os meus grandes, fui restabelecido no meu reino, a mim se ajuntou extraordinária grandeza. Toda a glória que eu tinha no passado, ela voltou, mas agora havia uma diferença. Olha o que ele declara: agora eu, Nabucodonosor, eu faço o quê? Eu louvo, mais o quê? Eu exalto, mais o quê? Eu glorifico, a quem? Não sou eu, não é mais o rei Nabucodonosor, é o rei do céu. É esse rei que tem que ser adorado, é esse rei que tem que ser glorificado, porque todas as suas obras são verdadeiras, os seus caminhos justos, e ele pode fazer o quê? Humilhar a quem anda na soberba. Aconteceu comigo, ele disse. Ele pode humilhar os que andam na soberba. E quando nós terminamos o capítulo 4, a história desse rei, nós vemos a influência de Daniel, que por mais de 3 décadas esteve ao lado do rei e o ajudou no seu processo de conhecimento da verdade e do conhecimento de Deus. Ambos foram bons amigos e o rei se converteu. E o último relato que nós temos, o último ato da vida registrada na história sagrada, foi essa proclamação pública, onde ele reconhecia a misericórdia, a bondade e a autoridade do Deus do céu, do Deus de Daniel. Deus foi bondoso, foi longânimo com o rei. E aqui, quando chegamos ao capítulo 4, a gente pode fazer uma leitura completa. No capítulo 1, ele envia 4 jovens para influenciar o coração do rei. O que Deus tensionava? Revelar-se para o rei e mostrar a ele o seu plano para a vida dele. No capítulo 2, Deus deu um sonho para o rei. No capítulo 3, livrou de forma miraculosa os jovens que o temiam. E no capítulo 4, dá um segundo sonho. Os 4 primeiros capítulos de Daniel são 4 tentativas divinas de alcançar o coração desse homem. E todas as vezes que nós olhamos para a Bíblia e vemos suas histórias, lembre-se de uma coisa: o Deus da Bíblia não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Isso quer dizer que o desejo que ele tem de salvar é o mesmo, não arrefeceu. Ele deseja salvar a todos. A palavra de Deus nos ensina isso. E olha o que escreveu o profeta Ezequiel a respeito do desejo de Deus de salvar. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, palavras dele, tão certo como eu vivo, Deus está dizendo, eu não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu mau caminho e o quê? Viva! Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois porque haveis de morrer, ó casa de Israel. Esse é o apelo que Deus faz para mim e para você nessa noite. Deus nos chama a nos converter dos nossos maus caminhos, a deixarmos o orgulho de lado, a pararmos de pensar que somos super-heróis, que temos saída e solução para todos os problemas. Deus nos convida a descermos do pedestal e a confiarmos nele. Deus nos convida a entregarmos nossa vida a Ele, para que Ele nos dirija. O desejo dele é de salvar a todos. E todos nós que estamos agora nessa igreja, todos que acompanham pela internet, saibamos de uma coisa: nós só temos 2 destinos, 2 caminhos.
Ou todos nós seremos salvos quando Cristo voltar, quando aquela pedra do capítulo 2 for cortada sem auxílio de mãos, ou todos pereceremos no fogo eterno, conforme ensina Apocalipse 20, 7 a 9. Não tem um terceiro caminho. E eu entendo que você está aqui nessa noite porque você quer escolher o caminho estreito. Mas Jesus falou que esse caminho é o que conduz à vida. Ninguém veio aqui porque quer o caminho largo. Aliás, nós não temos um caminho largo para você. Eu já disse em outra ocasião aqui que nós não seremos politicamente corretos, nós seremos biblicamente corretos. E sabe o que a Bíblia ensina para mim e para você? Que o caminho que Deus propõe não é um caminho de facilidades. Essa história muito comum que se ensina por aí, de que você entrega-se a Cristo e você viverá um mar de rosas, isso não é bíblico. A história que se ensina por aí de que você foi salvo uma vez e salvo para sempre, isso não é verdade. A Bíblia não ensina isso. Jesus disse claramente: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e faça o quê? Tome a sua cruz. Há uma cruz para ser carregada. E siga-me. Jesus disse que o caminho que leva aos céus é o caminho estreito, largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que acertam por ele, disse Jesus. Por quê? Porque o caminho da perdição é largo. Para você ir por esse caminho, basta dar vazão aos seus desejos, aos seus sentimentos, à sua vontade, basta dar vazão a comer e beber o que você quiser, a fazer o que você quiser da sua vida, você vai estar por esse caminho largo. Quer o caminho estreito? Então você tem que aprender aqui qual é esse caminho estreito. Como viver o caminho estreito. Esse livro ensina. E daqui para frente nós vamos começar a ver claramente que esse livro aponta um caminho excelente para nós trilharmos. Mas não é um caminho de facilidades. É um caminho de desafios. É um caminho de provas. Mas é um caminho que conduz à vida. O desejo de Deus de salvar não arrefeceu. Ele continua hoje desejoso de salvar a todos, indistintamente. Alguns anos atrás, eu estava em minha sala lá no Novo Tempo, o telefone tocou, eu atendi, era uma senhora, ela disse assim: pastor Arilton, eu queria partilhar com o senhor o meu testemunho. Eu pertencia a uma igreja, pastor, e essa igreja me ensinou muita coisa. E eu fiquei grávida e 9 meses depois tive um filho. E a igreja me ensinou que eu deveria batizar o meu filho. Porque se eu não o batizasse, ele morreria pagão. E se ele morresse pagão, ele não teria vida eterna. A despeito do ensino da igreja, eu não estava confortável com essa prática. Eu não queria batizar meu filho. Eu não encontrava na Bíblia razões para batizar um recém-nascido, ainda que a minha igreja ensinasse isso. E eu não batizei. Mas por coisas da vida, quando meu filho completou 6 meses, ele faleceu. E a igreja disse para mim: seu filho morreu sem ser batizado, morreu pagão e ele não tem salvação. Esse ensino colocou sobre meus ombros o peso de 1 tonelada. E carregando um sentimento de culpa, eu caí em profunda depressão. Na depressão, tentei o suicídio 2 vezes. E em uma madrugada dessa, sem conseguir dormir,
eu peguei o controle de minha TV e comecei a passar os canais. E pela primeira vez eu cheguei na Novo Tempo. E naquela madrugada o senhor estava apresentando Bíblia Fácil. E naquele exato momento que eu cheguei na Novo Tempo, no Bíblia Fácil, o senhor explicava sobre o batismo. E o senhor dizia que a Bíblia não traz nem um único exemplo de recém-nascido sendo batizado. O senhor ensinou naquele programa que as crianças recém-nascidas não devem ser batizadas, porque alguém para ser batizado tem que dar pelo menos 4 passos. O senhor disse que a pessoa tem que ser doutrinada, ou seja, ela tem que aprender da Bíblia. E é claro, Jesus disse isso em Mateus 28, 19 e 20, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, depois batiza. Primeiro tem que ensinar. Depois que você ensina, a pessoa tem que se arrepender de seus pecados, como Nabucodonosor se arrependeu do seu orgulho, da sua independência. Depois a pessoa tem que se arrepender. Arrependimento quer dizer tristeza pelo pecado. Eu estava numa direção e caminho em outra, eu não sou mais a mesma pessoa, há mudança de vida, e então a pessoa deve ser batizada. E na Bíblia só existe uma forma de alguém ser batizado: mergulhando nas águas, só. Mas pastor, e o batismo por aspersão, por imersão? Não existe na Bíblia, não existe. Batismo é afundando nas águas. A palavra grega baptizo quer dizer isso: mergulhar, afundar, imergir. E pastor, quando eu entendi naquela madrugada que eu não havia errado em não batizar meu filho, aquele peso de 1 tonelada caiu dos meus ombros, e eu fui liberta pela verdade. Eu comecei a estudar a Bíblia como nunca antes. Eu tomei a minha decisão, fui batizada e me uni à Igreja Adventista. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você não acha que é um verdadeiro milagre a pessoa chegar na madrugada pela primeira vez num canal que vai responder exatamente a questão da vida dela? Sim ou não? Não é isso um milagre? Mas não é todo o milagre. E eu perguntei para ela: irmã, a senhora assiste a Novo Tempo como na sua casa? A senhora tem Sky? Ela disse não. A senhora tem net? Oi? Não. Claro? Não. Como que a senhora assiste a Novo Tempo na sua casa? Ela disse: pastor, eu tenho uma TV, e em cima dela tem uma anteninha com 2 perninhas assim, ó. É assim que eu assisto a Novo Tempo. Eu disse: irmã, essa anteninha com 2 perninhas, ela só pega a Novo Tempo em canal aberto, e na cidade da senhora não tem canal aberto. Ela disse: pastor, eu não sei, mas faz 1 ano que eu assisto a Novo Tempo. Eu peguei o telefone na hora, liguei para o Tito, do Na Mira da Verdade. O Tito era gerente de expansão da Novo Tempo. E eu disse: Tito, essa mulher está assistindo a Novo Tempo nessa cidade? Ele fez a pesquisa dele e disse: olha, lá não tem TV aberta. De onde está vindo o sinal, a gente não sabe. Eu digo: eu sei. Porque Deus, quando quer alcançar uma pessoa, nem de um sinal ele precisa, nem de uma antena ele precisa. Sabe por que você está aqui nessa noite? Porque Deus quer alcançar você. Deus quer mudar a sua vida. Deus quer te conduzir por um caminho mais excelente. Deus quer te dar um novo rumo. Deus quer trazer verdades para você que você nunca conheceu. E eu acredito piamente que existe nesse livro verdades intocadas. E daqui para frente, quando começarmos a parte profética de Daniel, você vai entender que existem verdades que o mundo nem sonha que existe, mas elas estão aí para o bom investigador. E todo aquele que investiga, ele chega ao conhecimento da verdade.
E você tem que conhecer a verdade, porque a verdade liberta. E Jesus quer que você seja livre. Ele quer alcançar o seu coração, como alcançou dessa senhora em São Paulo, como alcançou o coração do rei Nabucodonosor, há 2.600 anos no passado. A pergunta que fica é: você vai deixar? Você vai abrir o seu coração? Você vai deixar que Ele seja o Senhor da sua vida? Ou você quer continuar sendo sozinho o super-homem? Achando que você tem sabedoria para cuidar da tua família, dos teus negócios, da tua vida, sozinho. Eu queria que você abrisse seu coração e deixasse que o Espírito Santo falasse com você e se colocasse nas mãos dEle, para que Ele te conduza aonde Ele deseja.